Eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias no Apocalipse de João. Apocalipse de João, no último capítulo. Apocalipse de João, capítulo 22. Nós faremos a leitura a partir do verso 8. Apocalipse de João, capítulo 22, a partir do verso 8, que nos diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, o santo a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Vamos ler juntos esse final? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós já podemos perceber desde o final do mês passado, não tem muito tempo, não tem muitos dias, 2 dias atrás, pelo menos, há uns 15 dias, eu diria, que o Natal está chegando. Nós vemos os seus anúncios, os seus sinais pelas ruas da nossa cidade. São ruas e residências que começam a ser devidamente decoradas. Nos shopping centers da cidade, nós vemos muitas luzes, uma decoração com muitas cores. Até me disseram: leve o seu bebê para o shopping, porque ele vai ficar assim muito fascinado com as luzes que estão ali piscando no shopping, com as cores que estão decorando os corredores centrais dos shopping centers da cidade. As famílias programam grandes encontros e reencontros no jantar do dia 24. As igrejas, como a nossa, preparam as celebrações de Natal. Nós demos início hoje, especificamente, já na escola dominical e nos próximos domingos, que se seguirão com as cantatas preparadas pelos corais da igreja. Sabemos que o Natal é uma época atípica. Tanto criança como adultos ficam entusiasmados e fascinados com os preparativos. E nós vemos, irmãos, que em decorrência do consumismo aflorado, embora a crise seja grande, as pessoas estejam se contendo mais, o chamado espírito natalino, como é concebido na nossa sociedade, é construído com as celebrações regadas a muito champanhe, muito vinho, os assados, frutas importadas,
frutas que a gente não come na maior parte do ano, presentes, decorações e vestes pomposas. As pessoas investem muito nisso. E imagino que tudo isso, de certa forma, revela uma tentativa de, pelo menos por uma noite do ano apenas, construir uma outra realidade, uma realidade onde reina a paz e a felicidade. É isso que as pessoas buscam nas luzes de Natal: a paz, a felicidade, a fraternidade, a comunhão. Mas nós sabemos que o Natal cristão não é nada disso. Nós sabemos que o Natal cristão não dispensa o jantar com os familiares, dispensa a bebida, o champanhe e o vinho, mas não dispensa a ceia, não dispensa os presentes, não dispensa a confraternização. Mas o Natal cristão não se restringe a uma noite. O Natal cristão é a celebração do nascimento do Filho de Deus, o Verbo vivo e encarnado. Precisamos celebrar o Natal desfrutando de uma comunhão viva, profunda e dinâmica com Deus, com o Cristo do Senhor. A Bíblia enfoca, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, no seu fecho, no apagar das luzes da revelação, a pessoa e a obra de Cristo. O nascimento de Jesus, para muitas pessoas, é uma verdade que está soterrada, uma verdade que não tem força, uma verdade que está muito distante do seu dia a dia, está muito distante da segunda-feira amanhã, está muito distante das suas atividades amanhã, está muito distante da sua convivência na família. Para muitos, Cristo é apenas um símbolo, uma figura histórica, nada além disso. E buscam a luz na fonte errada. Buscam a luz nos enfeites de Natal, nas cores de Natal. E essa noite, eu quero falar brevemente sobre Jesus, a luz brilhante. Jesus é o verdadeiro mistério do Natal. Uma frágil criança numa manjedoura que revela naquele presépio uma força descomunal de Deus para salvar o pecador perdido, para trazer esperança ao coração que não tem esperança. O nascimento de Jesus foi permeado por diversos acontecimentos e muitas movimentações ali no Oriente Médio. Os pastores deixaram seus rebanhos nos campos e foram a Belém para ver e adorar aquele menino Deus que havia nascido, conforme relata o Dr. Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao 20. Ana, a profetisa, deu graças ao Eterno e falou sobre o bebê a todos que aguardavam a redenção em Jerusalém. O Dr. Lucas fala sobre ela no verso 38 do capítulo 2 do evangelho que escreveu. Simeão, caracterizado como um homem justo, um homem piedoso, já idoso, esperava ansiosamente a consolação do seu povo, e ele foi ao templo em Jerusalém e teve o privilégio de tomar a Cristo em seus braços e louvou ao Deus da sua salvação e disse: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação do povo. Isso está registrado em Lucas 2, 29 a 31. Em Números, capítulo 24, versículo 17, há uma referência a uma estrela procedente de Jacó. Não é uma menção a um simples profeta, a um apóstolo, a um mestre, ou a um líder religioso famoso. Não é isso que Números está enfocando ali. A estrela é o próprio Jesus. E há uma outra passagem que reforça essa profecia já em Números, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles não eram judeus,
Eles eram estrangeiros. Eles viajaram muito porque quando Jesus nasceu, houve uma mudança nos céus. Eles estudavam as estrelas. Eles perceberam um deslocamento de estrelas em direção ao Oriente Médio. E eles foram exatamente a Belém, onde Jesus nasceu, e procuravam pelo menino. E procuraram a grande autoridade, o rei Herodes. Não é possível que o rei não saiba do grande acontecimento que acometeu a sua nação. Houve uma mudança cósmica. Algo diferente aconteceu no céu. E a razão de você ter recebido o nosso convite, você que é um parente, um amigo, é muito bem-vindo no nosso meio essa noite. A razão principal de você estar aqui, primeiro, é Deus. Deus te trouxe aqui. Porque entrar numa igreja evangélica a essa hora, muitas barreiras têm de ser passadas. Deus lhe trouxe aqui. E a razão preponderante desse trabalho que a nossa igreja está fazendo hoje, com o Coral das Crianças, é lhe dizer que, embora não esteja na mídia, como deveria estar, que embora as autoridades não deem o devido valor, e Herodes não deu o devido valor, não deu a devida atenção, nós queremos lhe dizer que o maior acontecimento de todos os tempos já aconteceu há 2000 anos atrás, que foi o advento, o nascimento de Cristo. Isso já aconteceu. A nossa esperança, portanto, não está afirmada nos recursos desta vida ou nas coisas que aconteçam nesta vida, coisas boas ou ruins. A nossa maior esperança está firmada em algo que nem as maiores perseguições da história conseguiram destruir o cristianismo. Tentaram destruir o cristianismo de todas as maneiras, mas o cristianismo ultrapassou os séculos. E é a mensagem mais relevante do século 21. É a mensagem que nós precisamos. É a mensagem de esperança que precisamos. Não é um presidente que foi eleito, não é a melhora da nossa economia, não é a queda do dólar, não é uma cura na família, não é ter mais dinheiro na conta bancária, não é chegar no corpo ideal, não é ter um casamento equilibrado, não é ter filhos que lhe obedeçam e que lhe amem. A nossa maior esperança é Cristo. Porque todas as coisas deste mundo são passageiras. Nós somos passageiros. Mas essa verdade é eterna. A verdade de Cristo. Ele é a nossa estrela. Apocalipse capítulo 22, verso 16 principalmente, o Senhor Jesus diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o sol da manhã. Não existe um astro que nós conheçamos no nosso sistema solar, e o sistema é solar por causa dele, por causa do sol, mais iluminado, mais fulgurante, mais poderoso, mais energizante do que o sol. Eu não sabia, irmãos, que o sol ativava a vitamina D até uns 2 anos atrás. Fui fazer um exame. Brasília, isso é normal, as pessoas têm baixa de vitamina D, porque não se expõem ao sol. Embora estejamos numa cidade alta, que tenha muita radiação solar, a população tem, a vitamina D assim é muito baixa. Isso afeta a nossa saúde. E lá na frente pode causar inúmeras doenças degenerativas, vários problemas de saúde, eu nem sabia disso. Só se expor ao sol, é de graça. E Jesus fala aqui nesse trecho da Bíblia, que Ele é a brilhante estrela da manhã. Jesus é a grande força energizante de todo o universo. E não poderia ser diferente no seu nascimento. Houve uma mudança nos céus. Jesus é a nossa estrela brilhante. Ele veio ao mundo como nosso Redentor, o nosso Salvador, Senhor e esperança. Essa foi a primeira vinda de Jesus. A segunda vinda, juiz. Primeira vinda, estrela brilhante e esperança. Portanto, Ele é a nossa luz. Ou seja, Ele nos tira de um reino de trevas e nos transporta para um reino de luz. E não apenas isso, mas nos faz andar na luz.
As estrelas da televisão, do cinema, dos palcos iluminados, passam, assim como o vapor que aparece por instantes e logo se desvanece. Elvis Presley, quando morreu, muitas pessoas não acreditaram, e tem gente que até hoje não acredita. Não é possível que uma estrela daquela, com tanto talento, que revolucionou a música mundial, tenha morrido de uma forma tão, assim, triste, tão simples, tão fútil, tão rápido. E mostra como a vida é efêmera, como a vida é passageira. E tem gente que até hoje não acredita que ele morreu. Dizem que Elvis não morreu. Mas as estrelas desse mundo passam. As estrelas desse mundo perdem o seu brilho. E Jesus é a estrela que brilha para sempre. Aqueles que o confessam como Salvador e Senhor brilharão eternamente com Ele. Uma das imagens mais fascinantes que eu vejo no livro do Apocalipse é quando João diz que na Nova Jerusalém, numa eternidade com Cristo, não haverá mais necessidade do sol. O sol já vai ter passado. O que os cientistas estão falando, que o sol um dia vai deixar de brilhar, é verdade. Eles têm razão. Ele vai parar de brilhar mesmo. João diz que no céu não haverá necessidade de luz, porque Jesus é a luz que ilumina todo o céu. Jesus é a luz que energiza todo o céu. De Jesus emana toda a vida e vitalidade que nós necessitamos. Toda a vida fecundante vem dele. E ele diz: eu sou a brilhante estrela da manhã. Aqueles que creem no Senhor brilharão com ele. Portanto, aqueles que andam na luz desfrutam da realidade descrita em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ela começa de manhã muito fraca. Os irmãos vêm ali pela manhã, por volta, agora é o horário de verão, às 7 horas, né? Mas no horário de Deus, sem ser horário do homem, às 6 horas da manhã, 5h50, 5h40, o sol começa devagarinho. Se nós não tivéssemos vivido tantos dias, nós nem acreditaríamos no sol do meio-dia. Ele começa devagarinho, devagarinho. Quando vai pelas 8 horas já está fulgurando e de repente você não aguenta mais ficar na frente dele. É assim que é a vereda do justo. Ela começa frágil, fraca, sem muito brilho, até ser um dia perfeito. E tudo isso, de certa forma, nos anuncia o Evangelho. O Evangelho não é um chamado para entrar numa igreja. O Evangelho não é um chamado para entrar meramente num reino. O Evangelho não é uma mensagem sobre aquilo que nós precisamos fazer para Deus. O Evangelho não é uma descrição dos nossos esforços. O Evangelho não é transformar a cultura, não é transformar o mundo. Mas o Evangelho, segundo 1 Coríntios capítulo 15, é a boa notícia de que Cristo morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte e ressurgiu ao terceiro dia como o primeiro de muitos. De muitos. O Evangelho nos anuncia que a morte não terá poder de nos destruir. Nós podemos passar pela morte física, mas nós vamos ter uma eternidade com Deus. É isso que o Evangelho nos anuncia. O Evangelho não é entrar numa igreja, não é ser crente. Não é meramente ser um crente, não é meramente ser um membro de uma igreja. É crer que você vai viver além desta vida, com Cristo, caminhar com Cristo, eternidade afora, e se ver desvencilhado do jugo do pecado que produz tristeza, frustração no nosso coração. A vida não é fácil para ninguém. A vida é difícil para todos nós. Você tem a alegria do casamento,
mas tem as tristezas, as dificuldades que todo casal tem. Você tem a alegria de ter filhos, mas tem as tristezas do filho doente, do filho rebelde. Você tem o sustento do trabalho, se alegra no trabalho, mas tem os aborrecimentos. Tem a crise financeira, o PT no governo, desculpa, mas tem esses problemas que aparecem no meio do caminho. Tudo na vida, irmãos, tudo na vida, visitante, tem o ônus e o bônus. E o ônus aponta para a nossa necessidade de Deus. Nós não conseguimos fazer tudo. Nós não conseguimos fazer tudo. Nós não conseguimos passar por todas as situações. Eu me lembro de um homem, quando eu fui visitá-lo no hospital, e ele disse: olha, pastor, eu pensei que eu conseguia tudo. Eu tinha força, eu tinha vigor, eu tinha ânimo, mas quando eu me vi nessa cama, quando eu me vi usando fralda, quando eu me vi dependendo dos outros para comer, eu percebi que eu não sou nada. Eu percebi o tanto que eu preciso de Deus. Não espere a enfermidade chegar. Não espere os problemas chegarem. Entregue sua vida a Cristo. Caminhe diante dessa luz brilhante, que é capaz de mudar totalmente a nossa história. Essa mensagem de Natal que eu quero deixar nesse primeiro momento de celebração. Natal significa, portanto, o primeiro advento de Jesus Cristo. A era de salvação será estabelecida no segundo advento, salvação plena na volta do Senhor. Então, quando Jesus voltar, e essa é a ansiedade que temos, o mal, o ódio, a violência cederão lugar e espaço ao bem, ao amor, à paz definitiva, paz que até sobre a natureza animal, a natureza térrea, cósmica, há de reinar. Trevas falam de ignorância, cegueira, engano, mentira, perdição e miséria. Onde Jesus está ausente, aí prevalece o pecado, aí prevalece o vício, a escravidão e a cegueira espiritual. Porém, quando Jesus chega a uma vida, ao raiar de um novo dia, no nascimento de Jesus, houve luz em plena noite. A luz raiou na noite. Na mais densa noite raiou a luz de esperança. E quem o segue não andará nas trevas. Luz é conhecimento. E Jesus veio para revelar essa verdade aos nossos corações. Então, quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele quebra o jugo da escravidão e estabelece a verdadeira liberdade. Que o mistério de Natal seja desvendado diante dos nossos olhos. Que aquilo que os nossos pequenos vão cantar essa noite possa ressoar nos nossos corações como uma verdade transformadora para a glória do nosso Deus. Amém.